tema que eu vou lidar agora aqui, ele mexe com, como é que eu vou dizer para vocês? Mexe com o coração do católico. Tá? Ele mexe com aquilo que está nos mais profundos anseios afetivos da fé católica. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Maria. E só abrindo um parênteses aqui, quando a gente fala sobre Maria, infelizmente, se estabeleceu muito aí, principalmente por conta de alguns atos impensados aí, de gente que não tem empatia, não sabe lidar com a fé alheia, se estabeleceu um cenário onde muitas vezes o evangélico é acusado de odiar Maria, né? De não gostar de Maria, enfim. Isso não condiz com a realidade. Tá? Gravem bem isso, isso não condiz com a realidade. Eu tenho alguns sonhos na minha vida. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas, né? Eu tenho alguns sonhos. O primeiro deles é ser salvo. É estar no céu com Jesus, estar no céu com as pessoas que eu amo, com as pessoas que, né, fizeram parte da minha caminhada. Eu sei que você também tem esse desejo aí no seu coração. Eu tenho desejo, irmãos, de sentar para conversar com alguns personagens da Bíblia. Eu queria ouvi-los falar. E uma das pessoas que eu mais quero ouvir falar é Maria. Eu quero ouvir Maria falar como que ela educou Jesus, os caminhos de Deus. Eu fico imaginando Maria ali chamando Jesus todos os dias ali, lendo a Bíblia para ele. Eu fico imaginando Maria ensinando a Jesus a se comportar no meio do público, né? Já pensou? Olha, se comporta lá, menina. Eu fico imaginando como que Maria educou Jesus. Então, essa ideia de que o evangélico não gosta de Maria, isso não condiz com a realidade. Tá? Só abrindo esse parênteses aqui. Dentro da teologia católica, existe uma matéria, uma disciplina, que se chama Mariologia. E o nome vocês já né, entendem. Mariologia é o estudo da figura de Maria. Natureza, sua missão, né, sua obra, sua vida e tudo mais. Historicamente falando, o lastro histórico de Maria ele é muito curto, né? Você não tem muitas informações a respeito da vida dela. Então, com base nas poucas informações bíblicas que nós temos, nós construímos uma história de Maria, né, a respeito daquilo que ela de fato cumpriu nesse mundo. A Mariologia, esse ramo da teologia católica, ela se preocupa com alguns aspectos fundamentais da vida de Maria. E hoje, ela se fundamenta em 4 pilares. 4 pilares. E quais são esses 4 pilares aqui? A primeira delas, a maternidade divina. Ou seja, Maria, mãe de Deus. Mãe de Deus. Segundo é a questão que envolve a suposta virgindade perpétua de Maria. Nesse ponto especificamente, o que a gente nem precisa avançar muito, o que diz esse pilar da Mariologia, a perpetuidade, né, eterna de Maria? Que ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Basicamente foi isso. E esse pensamento católico em relação à virgindade perpétua de Maria deriva muito do conceito católico a respeito da relação entre homem e mulher. Relação sexual mesmo, estou falando. Durante muito tempo houve um tabu, um estigma relacionado a essa questão toda, e isso acabou se estendendo à figura de Maria. Então, a Igreja Católica precisa, entre aspas, do conceito da virgindade perpétua de Maria para relacionar isso com uma pureza perpétua. Tá? Basicamente foi isso. Mas, lá em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, olha o que diz esse texto aqui. Ó. Quer ver? Ó? Acho que dá tempo de ler rapidinho. Mateus capítulo 13. Esse texto por si só nos dá uma noção a respeito desse assunto. Mateus 13, versículos 56 e 57. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, se eu anotei certo. Deixa eu ver se é isso aqui. Mateus, eu acho que eu não anotei aqui o texto, gente. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Eu não anotei o texto, mas vocês vão se lembrar. Há um texto, o texto estava no pendrive, né? Eu não trouxe, né? Há um texto nas Escrituras que diz que Maria não teve relações com José. Vamos ver se vocês se lembram aí. Até que o quê? Que concebesse Jesus, né? Então não há nada de mal, nada de herético, de profano afirmar que Maria teve relações com seu esposo após o nascimento de Jesus, ok? Não há nada de errado
em nós afirmarmos isso. Essa é é o segundo pilar da Mariologia. Aí vem o terceiro pilar, que é a Imaculada Conceição. E na minha visão, esse é o pilar mais complicado. Esse é o dogma mais complicado, que afirma que Maria foi preservada do pecado original, e não só isso, preservada do pecado original, mas ela foi isenta de pecado em todos os aspectos durante toda a sua vida. Ou seja, Maria não pecou. Sim. Mateus 1,25. Obrigado, Rodrigo. Mateus 1,25. Ela não teve relações até que concebesse Jesus, certo? Então, primeiro pilar, Maria como mãe de Deus, tá? Segundo, virgindade perpétua de Maria. Terceiro, Imaculada Conceição, ou seja, livre, isenta, preservada do pecado ao longo de toda a sua vida. E o quarto dogma, ou o quarto pilar mariano, é a Assunção de Maria, ou seja, Maria, vocês já ouviram essa história, né? Maria elevada ao céu em corpo e alma. Aqui você já percebe um dualismo aqui, né? Mas Maria elevada ao céu de corpo e alma, assim como foi, por exemplo, Elias, né? Enoque, por exemplo, elas colocam Maria também nessa mesma condição. E é fundamental a gente ressaltar aqui, irmãos, que nenhum desses quatro pilares tem base nas Escrituras. Nenhum dos quatro pilares, tá? E eu vou tentar passar aqui rapidamente os quatro com vocês, tá? Algumas informações, alguns aspectos e por que eles não têm base nas Escrituras, por que é difícil a gente acreditar fundamentalmente nisso aqui. Primeira delas, Maria como a mãe de Deus, ou a maternidade divina. Deixa eu perguntar algo aqui para vocês aqui. Maria é mãe de Deus, sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Não? Ó, Maria é mãe de Jesus? Jesus é Deus? Maria é mãe de Deus? Agora complicou o negócio aí. Vamos lá de novo, ó, presta atenção. Isso mesmo, Zé Luiz. O Zé Luiz já pegou o negócio aqui. Olha só. Maria é mãe de Jesus? Jesus é Deus? Maria é mãe de Deus? Gente, olha só. Não é errado, tá? Eu afirmar que Maria é mãe de Deus. Não é errado eu afirmar. Eu vou explicar o porquê. O termo Theotokos, alguém já ouviu esse termo grego? Mãe de Deus? Ele foi estabelecido, ele foi criado num momento, obviamente específico ali da história, e eu anotei aqui que foi no Concílio de Éfeso, no ano 431. Ali se estabeleceu esse termo, século III, né? O termo Theotokos, que se nós fôssemos traduzir literalmente esse termo, seria portadora de Deus. Portadora de Deus. Aquela que dá Deus à luz, também poderia usar essa tradução aqui. E por que a igreja daquele momento, naquele período histórico, adotou essa expressão? Porque haviam heresias ali circulando a igreja primitiva. Heresias. Uma dessas heresias, o nestorianismo, dizia que Cristo, ele na verdade tinha em si mesmo duas naturezas e que essas duas naturezas eram contraditórias e opostas entre si. Elas se degladiavam ali o tempo todo. Ou seja, Jesus era essencialmente, é estranho, mas assim, Jesus era duas pessoas compartilhando um só corpo, certo? E essa heresia afirmava que Maria deu à luz, ou carregou no seu ventre, apenas Jesus, homem. Só um homem. E aí o que a igreja fez? Não, Maria carregou Deus no ventre. Jesus é Deus. Então ela carregou Deus, Theotokos. Ela portou Deus. No Concílio de Éfeso, então, se afirma a plena divindade de Cristo. Ou seja, que Maria carregou em seu ventre o próprio Deus. Portanto, ela portou Deus. Não no sentido de alguém que dá origem a Deus, tá? É aí que está o ponto. Não no sentido de que Deus não tem origem, ok? Não no sentido de alguém que dá origem a Deus, mas que alguém que em algum determinado momento da história cumpriu uma missão, cumpriu uma função. Ou seja, Maria foi uma agente humana de Deus na encarnação de Cristo. Pronto, está resolvido o assunto. Ela é mãe de Deus, tá? Não há problema em você afirmar isso, mas há um problema com a forma como essa expressão foi utilizada depois disso. O problema surge da seguinte forma: se a princípio o termo Theotokos, ou o termo mãe de Deus, estava estritamente ligado ao contexto da encarnação de Cristo, ok? Da encarnação, nós percebemos que, paulatinamente, ao longo da história, Maria vai sendo alçada de uma condição,
humana a uma condição semidivina. Entenderam? De uma condição humana. Pode falar, Luiz. Sim. 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 Exato. E agora vamos pensar assim. Olha só. Eu acabei de afirmar para vocês que não é errado nós dizermos que Maria é mãe de Deus, porque ela portou Jesus Cristo, Deus, em seu próprio ventre. Então, se ela é, ou se ela foi, portadora de Deus no seu próprio ventre, se carregou Jesus ali no seu ventre durante 9 meses, deu à luz a Jesus, nós podemos dizer que Maria, por conta disso, por conta dessa condição, de Teotocos, de mãe de Deus, ela é digna de veneração ou de adoração, sim ou não? Eu disse para vocês que no decorrer da história, Maria foi sendo alçada de forma gradativa a uma condição de semidivindade, ou seja, se ela foi a portadora de Deus, então, na mente de muitos, ela passa então a ser digna de adoração ou de veneração, tanto faz, em si mesma. Como que a gente percebe isso? 350 anos depois do concílio de Éfeso, que se colocou essa expressão ali, Teotocos, mãe de Deus, perceba a tendência que começa a acontecer aqui. Essa expressão aqui, ela foi dita ali no concílio de Éfeso, e uma das pessoas que estavam ali, um dos líderes que estavam ali, disse o seguinte: honramos, saudamos e veneramos a imagem de Nossa Senhora Imaculada e toda santa mãe de Deus. Nós honramos, nós veneramos, ok? A imagem de Nossa Senhora. Há uma tendência a se divinizar Maria. E essa tendência a divinizar Maria, aos poucos vai concedendo a ela historicamente alguns títulos. Alguns títulos. Por exemplo, Rainha do Céu. Certo? Você conhece esse título, Rainha do Céu. Quer ver um outro título que Maria recebeu? Mediadora. Um outro título que Maria recebeu? Corredentora. Corredentora. Olha o perigo. Olha a transição que começa a acontecer aqui. Tem um livro que eu também traria. Eu até falei com o Michel, não sei se era o mais importante para eu trazer para vocês. É um livro escrito por Santo Afonso de Ligório, que se chama As Glórias de Maria. E nesse livro, é um dos livros mais aclamados assim, na história do catolicismo. É usado como devocional por muitas pessoas. E eu extraí desse livro algumas frases para ler para vocês. Algumas frases. Não se choquem com aquilo que eu vou ler. Não se choquem. Mas assim, repare como que esse processo, repito, é para gravar mesmo na mente, deslocou Maria da sua condição histórica, da sua missão, para um papel que não pertence a ela. Tá? As Glórias de Maria, como falei, um livro escrito por Santo Afonso de Ligório. Na página 35, ele diz o seguinte: estão sujeitos, preste atenção, estão sujeitos, abaixo, estão sujeitos ao domínio de Maria, os anjos do céu, os homens e todas as coisas do céu e da terra. Perceberam? Página 35. Página 47 desse mesmo livro. Maria imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. Está na página 47 desse livro. Vocês tirem suas próprias conclusões. Página 53 desse mesmo livro diz assim: do eterno Pai afirma o Evangelho, que tanto amou o mundo que nos deu seu Filho unigênito. O mesmo pode-se dizer de Maria, que tanto amou os homens, que por eles entregou seu Filho unigênito. Está na página 53. Essa daqui é interessante demais, está na página 76, que diz assim: os pecadores somente por intercessão de Maria recebem o perdão. Tá? Depois eu passo para vocês todos esses textos aqui, se vocês quiserem. Página 76, página 100 agora. Diz assim: sois onipotente, ó Maria, visto que o vosso Filho
quer vos honrar. Maria onipotente, tá? Maria onipotente, Maria que intercede por nós, o perdão dos pecados, Maria sob a qual estão sujeitos os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra, do céu e da terra. E esse texto aqui, que está na página 144, que diz assim, Santo Afonso de Ligório, ele diz assim: ide a Maria, o Senhor decretou não conceder favor algum sem a mediação de Maria. Por isso, nas mãos dela, de Maria, está a nossa salvação. Esse é um pensamento católico, irmãos. Está lá, num livro devocional. Alguns anos atrás, um famoso padre católico, de forma bem pejorativa, ele se referiu aos evangélicos e protestantes como... Eu até perguntei para o Leandro se era essa expressão mesmo, que eu não lembrava, né? Mas ele se referiu aos evangélicos como sendo idiotas. Por que idiotas? Por achar que nós podemos nos aproximar, ir direto até Jesus sem passar por Maria. Ou sem passar pelos santos. Idiotas. Ok? Olha o perigo de onde isso chegou. O problema, irmãos, não está na expressão, repito, Theotokos, ou Mãe de Deus. O problema está no deslocamento de Maria da sua função original para uma função de semidivindade. Você quer mexer com reações emocionais e afetivas de um irmão católico, é você falar de Maria para ele. Tem. Sim. Olha, eu não vou rezar a Ave Maria aqui, irmão. Não vou. Mas se você rezar a Ave Maria, você vai perceber algumas coisas bem complicadas ali. Você vai. Né? Eu não... Sim, eu não colocaria essa questão que envolve Maria na trindade propriamente dita, né? Mas tem uma imagem muito conhecida aqui no Brasil. Muito conhecida. Por conta da mídia. Existe um canal católico muito conhecido aqui no Brasil. Passou por alguns problemas há algum tempo atrás com o líder deles. Agora o líder parece que voltou. E quando você liga nesse canal, a imagem, né, o símbolo desse canal que está lá, não sei se vocês já viram isso, é Deus assentado ali no seu trono, certo? Cristo aqui, num trono aqui desse lado, o Espírito Santo na forma de uma pomba aqui, e entre eles a figura de Maria. Então, por aí você percebe que, mesmo que involuntariamente ou inconscientemente, os católicos eles colocam Maria no mesmo patamar da Trindade em alguns momentos, de fato. Então, se alguém... Não, né? Ok. Mas é isso. Mas esse é só o primeiro ponto. Tá? Vocês viram que essas citações que eu disse aqui estão em um livro muito conceituado dentro do catolicismo. Segundo, Imaculada Conceição. O que é Imaculada Conceição? A gente acabou de falar aqui. É um dogma que afirma que Maria foi literalmente preservada de qualquer mancha de pecado, inclusive do pecado original. Tá? De qualquer mancha de pecado. Pois ela carregaria em seu ventre um ser imaculado, que é o próprio Cristo. Portanto, se Maria vai carregar em seu ventre o próprio Filho de Deus, um ser imaculado e sem pecado, de acordo com esse pensamento, com esse dogma, era natural que ela também deveria ser, o quê? Sem pecado, imaculada. Agora, vamos pensar aqui racionalmente comigo. Vamos pensar de uma forma retroativa aqui, tá? Se Maria, ela deveria ser preservada de toda a contaminação do pecado, porque ela traria no seu ventre um ser imaculado e sem pecado, é óbvio que a mãe de Maria também deveria ser sem pecado, imaculada, porque ela trouxe no seu ventre quem? Maria. Concebida sem pecado. A mãe de Maria, né? Ana, de acordo com um texto apócrifo lá, o proto-evangelho de Tiago, fala que os pais de Maria eram Joaquim e Ana, tá? Mas vamos voltar um pouquinho mais. Se a mãe de Maria não poderia ter pecado, porque ela traria no ventre Maria, que seria sem pecado, então a avó de Maria também teria que ser sem pecado. Porque, afinal de contas, a mãe de Maria não poderia ter pecado. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Se a gente seguir essa lógica de pensamento, a gente vai chegar lá em Eva. Lá em Eva.
Eu disse para o Michel, sempre para o Leandro, que o dogma da Imaculada Conceição de Maria é uma refutação a Romanos 5,12. O que diz Romanos 5,12? Quem é bom de memória aí? Porque todos pecaram. Tá? Então, esse dogma ele não se sustenta. Isso daí. E outro ponto, eu coloquei aqui, na Enciclopédia Católica, na página 675, vocês podem pesquisar lá, volume 7, o autor, o escritor, aquele que ficou encarregado daquele ponto específico, ele afirma assim, na Enciclopédia Católica: nenhuma prova estrita do dogma pode ser encontrada nas Escrituras. Nenhuma prova da Imaculada Conceição de Maria. Agora você pode perguntar assim, mas e os pais da igreja então? Agora a coisa pegou. Será que os pais da igreja, a princípio, falavam a respeito disso? Eu vou citar rapidamente aqui. Orígenes, na sua homilia 17, ele afirma o seguinte: era necessário que Maria, em certa medida, também pecasse, para que também ela fosse remida por Cristo. Orígenes falava isso. Tertuliano, na sua obra chamada De Anima, ele diz o seguinte: somente Deus é sem pecado. A Bíblia diz isso. Somente Deus é sem pecado. E o único homem sem pecado é Cristo. Tomás de Aquino, ele é contraditório em alguns momentos, tá? Então, algumas citações que eu digo aqui, elas são contraditórias mesmo. Inclusive, ele muda de visão em alguns momentos da vida dele. Mas olha o que Tomás de Aquino disse aqui. Ele disse assim: se a bem-aventurada Maria houvesse sido santificada, ou seja, isenta do pecado, antes de receber a vida, nunca teria incorrido na mancha do pecado original e, portanto, não teria necessitado da redenção e da salvação, que é somente por Cristo. Ou seja, Maria não precisaria de um Salvador, de um Redentor. O terceiro catecismo católico afirma que quem não crê nesse dogma deve ser considerado um herege. Tá? Se eu não creio na Imaculada Conceição de Maria, eu devo ser considerado um herege. Então, esses pais da igreja que eu citei para vocês são o quê? E mais, alguns papas, tá? Leão I, Gelásio, Gregório I, Inocêncio III e outros, não criam dessa forma. Agora, será que a gente pode utilizar a Bíblia para tentar provar que Maria não teve nenhum pecado, não cometeu nenhum pecado? Quer ver rapidamente? Abra sua Bíblia ali em Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu estou encerrando aqui já. Quer ver? Lucas 1. Esse é um texto muito conhecido. Eu gosto muito desse texto. A partir do versículo... Eu vou diminuir aqui para a gente não ler muito. Quer ver? A partir do versículo 26. Lucas 1, a partir do 26. Diz assim, aqui na minha tradução: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te. Qual que é a expressão que está aí na sua Bíblia? Agraciada, né? Aqui na minha está muito favorecida. O Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida. Alguns dos nossos irmãos entendem que essa expressão aqui, agraciada ou muito favorecida, diz respeito a essa impecabilidade de Maria. Contudo, essa mesma expressão aqui é atribuída, por exemplo, a Estevão, lá em Atos capítulo 6, no versículo 8. Estevão, cheio de graça, cheio da graça de Deus. Portanto, a expressão caris aqui, né? E aí tem um cântico de Maria, que você vai ler a partir do versículo 46. Aí, nesse mesmo, um cântico lindo, inclusive, que a gente conhece pelo título de Magnífica, né? Não sei se vocês já ouviram isso. E olha o cântico de Maria. Maria canta assim a Deus, ó. Então disse Maria, ou cantou Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu. Ora, e agora? Se Maria não tinha pecado, ela não precisava de um Salvador. Mas a própria Maria reconhece: Deus o meu Salvador. Porque contemplou, olha que interessante isso daqui, porque contemplou na impecabilidade da sua serva. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Contemplou no quê?
na humildade da sua serva, a humildade de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Contemplou na humildade de tua serva. Não há uma associação aqui por merecimento. Há uma graça de Deus que alcançou Maria. Há um favor de Deus que alcançou Maria. E por último aqui, para a gente encerrar, a assunção de Maria ao céu. Ou seja, o dogma que afirma que Maria foi elevada aos céus em corpo e alma. E esse é um dogma bem recente, ali de 1950. Foi estabelecido ali em 1950. E na verdade, repito, essa crença se estabelece ou passa a veicular no cristianismo depois, a partir de um período muito posterior ao período apostólico. E esse dogma da assunção de Maria aos céus, ele vai derivar daquele processo que eu acabei de comentar com vocês, da semidivinização de Maria. Tá? Tem um conceituado padre, um erudito católico, chamado Raymond Brown. Ele escreveu várias obras, inclusive, e ele tem um imprimatur, inclusive, do catolicismo. Né? O imprimatur é um selo ali de autenticidade, né? Um selo de que as obras, os escritos daquele escritor estão isentos de coisas imorais, ou, enfim. É o reconhecimento da Igreja Católica, certo? Isento de erro moral ou doutrinário, basicamente é isso. E Raymond Brown, ele afirma o seguinte, num comentário que ele faz a respeito de Maria. Ele diz assim: a noção da assunção de Maria ao céu, ou seja, a ideia de que Maria foi levada ao céu em corpo e alma, não deixou qualquer vestígio, nem nas Escrituras, e nem nos escritos apostólicos, segundo e terceiro séculos. A literatura ou a tradição patrística anterior ao concílio de Nicéia não fornece nenhuma testemunha sobre a assunção de Maria. Se eu tivesse que perguntar para alguém se Maria foi elevada aos céus em corpo e alma, para quem que eu perguntaria? Vamos pensar agora assim. Para quem que, se eu tivesse a oportunidade hoje de conversar com alguém dos tempos de Jesus e perguntar assim: você pode me dizer se Maria foi elevada aos céus ou não? Quem poderia me responder isso? Lá aos pés da cruz de Cristo estavam lá Maria e João e outras pessoas, certo? E aí Jesus olha para João e fala assim: olha, filho, eis aí a sua mãe. E olha para Maria e fala: eis aí o teu filho. Jesus estava colocando Maria sob os cuidados de João, certo? A partir daquele momento ali. Quando que João morre? João é o último dos apóstolos, amor, já, né, com bastante idade. É óbvio que se Maria tivesse sido elevada aos céus em corpo e alma, nós encontraríamos pelo menos algum resquício disso nos escritos de João. Alguma coisinha João ia comentar ali. E você não vê absolutamente nenhuma menção, nada. É um silêncio total em relação a isso. Então eu encerro, irmãos, dizendo o seguinte: se nós atentarmos estritamente ao relato da encarnação de Jesus, desprovidos aqui de qualquer viés pseudo-histórico ou pseudo-tradição, sem base sólida, sem base de fato bem estabelecidas, se eu e você hoje testemunharmos na Bíblia, nas Escrituras, a dinâmica que envolve a relação de Maria com Deus, com Jesus, se nós percebemos de fato que a humildade de Maria atraiu a atenção de Deus, se nós deixarmos Maria ocupar o lugar que pertence a ela, de fato, historicamente pertence a ela, nós aprenderemos com ela grandes lições. E eu garanto para você o seguinte: se você olhar para a figura de Maria nas Escrituras, você vai perceber que ela é uma das personagens mais apaixonantes da Bíblia. Algumas lições a gente aprende com ela. E eu guardo isso no meu coração. A primeira delas, a lição da obediência. Obediência. Ali nas bodas de Caná, quando ela olha para aqueles servos e olha: vocês têm que fazer o que ele mandar. Não sou eu. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. A entrega à vontade de Deus. Obediência, entrega, resiliência também, irmão. Aos pés da cruz ali, Maria foi resiliente. O filho dela estava ali crucificado. Uma espada transpassou a sua alma ali. Maria estava ali. Sim, com certeza, com certeza. Então, um conselho que eu dou para você, e digo isso com todo carinho para os irmãos católicos também, e eu encerro com essa frase: deixem Maria ser o que ela de fato foi. Deixem ela ser o que ela foi. Maria foi uma
mais do que importante, uma fundamental agente humana no processo da encarnação de Jesus. Maria não é corredentora. Maria não é uma figura salvífica. Maria não perdoa pecados. Maria não media, não intercede por nós no céu. Deixem Maria ocupar o seu devido lugar. E um dia, lá na glória dos céus, você vai ter a oportunidade, e eu creio também, a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, tá bom?